Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele sustentou a mim, sustentou a você. Então, glorifica o nome do Senhor Jesus, dai graças, dai louvores, né? Louve quando puder, ore quando puder, seja em silêncio, seja falando. O Senhor precisa ouvir, que a gente é fiel a Ele. Vamos continuar em Hebreus, porque vem uma parte muito bonita onde que a carta de Hebreus fala que Jesus tomou nossa natureza. Então, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 2:5. A gente vai continuar falando em Hebreus. Amém? Perdão. E começa assim. Que não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então, não foi aos anjos que foi dado, né, o mundo futuro. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, da glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não fosse, que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Então, Jesus se fez, né, homem, para sentir como nós somos. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer parte a parte. Amém? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. De que falamos? Foi ao quê? A Jesus Cristo que foi sujeitado ao mundo futuro, né? E aos homens. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? E ele tem resposta: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aí ele está falando de quem? Ele fez menor do que os anjos no sentido de que ele se torna mortal, né? Jesus teve que a morte, mas ele fala: coroaste de glória e de honra. Então o Senhor, ele veio, mas ele teve a coroa dele, ele teve a honra dele. Então quem não entende isso, não tem como não fazer a situação, não ver que o Senhor continua nos emanando certas situações, né? Nós estamos hoje vivos e a gente sabe que a nossa razão de não sermos consumidos, que o Senhor, ele se fez presente, ele se fez pecador no nosso lugar. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte para todos. Então, qual que é a diferença dele?
ele se tornou um pouco menor do que os anjos, no sentido de que ele se tornou mortal. É o que eu falei aqui lá em cima, tá? Para ele sentir a morte, a paixão da morte, e pela que a graça de Deus provasse a morte por todos. Todas as coisas ele sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, não deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas ele estejam sujeitas. Então, assim, o Senhor, Deus deixou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Por quê? Jesus veio em forma de homem e ele, por mais que ele, fale aqui que ele é menor do que um anjo, mas ele tem a honra, a glória e a coroa disso. E ele simplesmente se faz diferente porque ele precisa disso. Ah, mas tá estranho, tá confuso. Não. O Senhor, ele quer só mostrar que ele é maior do que tudo. Ele se fez carne, se fez pó como nós, até ele morrer a morte de cruz, né? Amanhã, por exemplo, muitas religiões, tiram o dia, para isso, para mostrar a morte dele no madeiro. Mas ele se sujeitou isso para quê? Por mim e por ti. Ele se sujeitou a vir à terra, ser menor, para que ele mostrasse que nós, humanos, temos sim uma grandeza diante de Deus. Senão, para quê? Nós seríamos criados. Só precisava ter os anjos. Mas Deus nos amou primeiro, que fez nós a imagem e semelhança dele. Continuando lá no 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então ele fala, olha, precisava que aquele que, para quem são todas as coisas, Deus, para que que é tudo dele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele, e mediante dele que tudo existe, trazesse o Filho à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é Jesus, o príncipe da nossa salvação é Jesus. Então, Jesus foi consagrado pelas aflições, Ele foi consagrado por ele ter sido afligido, acusado, cuspido, maltratado, E Jesus se fez isso. Ele fez isso com uma sutileza de nem responder, de sentir as dores e nem gritar, nem amaldiçoar, ele simplesmente sentiu. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhem de lhe chamar de irmãos. Então ele fala assim, olha, apesar dele ser santificado, ele não tem vergonha de chamar o teu próximo de irmão. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, Jesus, apesar de ter passado todo o sacrifício, todas as situações, ele falou que ainda ia anunciar louvores no meio da congregação, ia cantar e ia falar o nome dos irmãos. E outra vez ia colocar a confiança em nós, e outra vez ia dizer, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Então, o Senhor, ele nos via como irmão, e ao mesmo tempo como filho. Então, o que o Senhor quer dizer nessa noite para mim e para ti? Que ele veio,
né? É uma forma muito bela de se ver. Que Jesus toma nossa natureza humana, pecaminosa, apesar dele não ser pecador, e ele ainda tem a forma linda de nos tornar irmãos, co-herdeiros dele em Cristo. Amém? Só até aqui, irmãos. Ai, Jesus, né? Jesus é lindo, lindo. Ele é o único homem que pode se dizer que é maravilhoso, supremo, né? Reto. É ele. Se existe um ser perfeito, com o que veio na forma de homem, é Jesus. Amém? Irmãos, se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rima. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Lembrando que vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça de coração e de pregar evangelho a toda criatura. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.